Boa tarde a todos. São 14 horas em ponto. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Nossa reunião, uma segunda reunião, a reunião do mês, a primeira reunião do mês de julho. Hoje a gente vai ter o prazer de ter a Natália Campati, nossa companheira de trabalho na Beneficência Portuguesa, enfermeira, oncogeneticista. Ela vai falar de um tema que é muito importante, que todos nós temos dificuldades aí de lidar, né, Natália? E ninguém gosta de dar má notícia, né? Dar boa notícia é fácil, mas dar más notícias exige não só empatia, mas alguma coisa de técnica para você trabalhar com isso. E a Natália tem experiência grande nisso na pós-graduação que ela fez, no mestrado, no doutorado e mesmo na prática assistencial clínica. Então, ela vai compartilhar a experiência dela e o que tem na literatura aí para a gente aprender a se comportar diante de famílias ou pacientes, né, em termos oncológicos e da oncogenética, mais especificamente, para lidar com situações de difícil manejo na comunicação. Lembrando que nós temos o privilégio de ter aí a tradução para o espanhol, tá? Quem puder, quem quiser ouvir em espanhol, é só clicar no Interpretation ali na base da tela e escolher a língua para ouvir em espanhol. Agradecer também a Jenny Wan e a Gênia, que nos proporcionam o uso dessa ferramenta maravilhosa aqui, que é o Zoom profissional, para até 500 participantes. Nós usamos nas nossas reuniões. E agradecer o pessoal que já entrou aí. Temos algumas pessoas que já entraram aí, a Bianca, que está sempre com a gente, a Márcia também, o Pablo, que trabalha como geneticista com o nosso colega aí, o Thomas Golp, assíduo das nossas reuniões, e também a Vanessa Kozak e outros que estão entrando agora nesse momento também. Muito obrigado a todos. Natália, eu agradeço a você, de público, a gentileza de preparar essa apresentação para a gente e deixo a palavra com você. Nossas apresentações são informais, a gente pode ir conversando durante a apresentação. Quem tiver perguntas aí, a gente pode também fazer no chat. A palavra é com você. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, por falar de algo que para mim é muito importante, eu gosto muito. Então, vou dividir com vocês um pouquinho. Todos estão vendo? Dá para ver, doutor? Sim, só ampliar. Isso. Colocar. Bom, então, como o doutor Benedito disse, eu vou falar um pouquinho de comunicação de más notícias no processo de aconselhamento genético. Então, eu sou enfermeira, eu sou da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica e trabalho aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa. Então, vou compartilhar com vocês algo da minha experiência e dos estudos e o que tem na literatura sobre a comunicação de más notícias. Travou. Bem, para a gente começar a falar de más notícias, para fazer todo sentido, a gente precisa começar um pouquinho falando do que é a comunicação, né? Se a gente for pensar, a comunicação ela é muito importante porque através dela que foi possível mostrar a existência da humanidade, né? Então a gente começou, quando a gente estuda, né, no começo, a pré-história, a gente vê que teve gesticulação, os sons, os desenhos, né, que é uma forma de comunicação, que a gente vê que os animais também se comunicam, né, por sons e algumas formas de gesto. Aí depois veio a escrita, aí tem a comunicação em massa, que foi quando surgiu o jornal e toda aquela comunicação onde a gente teve uma pré-globalização, depois veio uma globalização dessas comunicações,
E aí, cada vez mais, a forma de se comunicar é um significado pessoal, é uma forma social, mostra o seu meio econômico e cultural, de onde você vem. Então, dentro da comunicação está embutido muitos aspectos históricos, culturais, né, econômicos, que a gente pode observar. Então, com esse passar do tempo, toda a nossa comunicação ela vai tendo cada vez mais uma complexidade de domínio de linguagem, de leitura, análise do mundo de si próprio. Antes a gente mandava carta, hoje a gente já tem o WhatsApp, então a comunicação foi mudando ao longo do tempo, né? Porque ela veio se tornando cada vez mais fácil de uma forma, só que talvez difícil de outra, que a gente vai discutir um pouquinho. Então, quando a gente estabelece uma comunicação com o outro, a gente vai atribuir significado e interpretação própria, né, sobre o que um outro diz para nós, porque a gente acaba interpretando aquilo que é dito a partir das nossas próprias vivências, né? Então, a comunicação nada mais é que um veículo das nossas manifestações observáveis, de toda a relação humana, e é um processo muito complexo, que tem eventos psicológicos, sociais, que envolve toda a nossa interação simbólica, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho os tipos de comunicação, a gente tem a verbal, que é a oral, que é essa que eu estou fazendo, a gente está falando quando a gente fala. Isso eu preciso de ter alguém que está me ouvindo, né? A escrita não necessariamente eu preciso ter alguém ao meu lado, eu posso mandar uma carta, então é uma forma de comunicação verbal, porque tem o uso de palavras, e depois tem a não verbal, né? Que são os códigos e sinais de trânsito, por exemplo. Tem o corpo, né, as nossas expressões, tem vários livros que mexem, né, com essa questão do tipo, o corpo fala, né, a corporal que eles falam, que são as linguagens de sinais, né, que é o Libras, por exemplo, e também tem a arte trazendo a pintura, a música, né, de alguma forma, trazendo algum tipo de comunicação. Então, a comunicação está em todo lugar, em todos os símbolos, de toda forma, né. E independente se ela for verbal ou não verbal, é importante que ela seja assertiva, né? Se você quer que a pessoa entenda o que você está dizendo. Então, a mensagem tem que chegar para o receptor de forma clara, tem que ser direta e sincera. Então, o emissor, que sou eu agora, mandando uma mensagem no canal, aqui a gente está mandando por uma vídeo, né? Estou mandando uma mensagem, um código que eu espero que vocês entendam de alguma forma. Mas cada um vai entender a partir daquilo que ele vivenciou. Então, por isso que é difícil, muitas vezes, o emissor passar para o receptor algo que esteja 100% claro daquilo que ele quer dizer, né? Muitas vezes também, para chegar até o receptor, existem alguns ruídos, como, por exemplo, barulhos, ou o próprio receptor está ansioso e nervoso e não consegue entender muito bem, ou até mesmo o emissor, que quando está muito ansioso ou nervoso, começa a gaguejar, não consegue expressar as opiniões, então aí começa a ter ruídos durante esse processo de comunicação. Quando a gente traz a comunicação para a saúde, né, é algo muito interessante, porque na história traz que a comunicação em saúde, ela vai se entender depois da possibilidade que as pessoas começaram a expressar suas sensações físicas e o seu sentimento. Então, foi algo que não é mais exclusivo de um indivíduo só, ele começou a ser compartilhado com alguém. Então, as pessoas começaram a entender o outro, né, seja por face de dor, ou como é que era quando a pessoa tem alguma dor ou algum desconforto, né, e começa a falar se é dor empontada, se é um desconforto de qual tipo, aonde está aquela sensação, né? E compartilhar essa vivência começa a mostrar uma experiência de existir humano, né? Então, poder comunicar a dor, o adoecimento, né, que a gente vê na literatura, é uma possibilidade de cuidar do outro, né? Então, vem essa questão de coexistência, né, que é a prerrogativa do cuidado. Então, nesse quadro, a gente vê, né, que tem uma pessoa que está enferma, então ela está com dor, o médico está ali numa forma de assistência, então, e tem uma outra forma de assistência, que é a assistência espiritual, né, que seria religiosa. Então, a gente tem essa questão de coexistência, né? Então, a comunicação em saúde é uma comunicação muito ampla, né? Porque ela vem para trazer com o objetivo da preocupação com a saúde, né, na sua ampla definição, né? O que é saúde, o que é doença, seja de questões que estejam no indivíduo como na sua comunidade, né? Que a enfermagem traz muito disso. Então, vai promover uma interação entre o conhecimento técnico e teórico de um profissional com a população, né, com os indivíduos e todo o seu problema de saúde. Então, é interessante desses dois quadros, só para a gente enfatizar,
que eu adoro esse da boneca doente, que o médico ele está avaliando a bonequinha, né? Então, talvez para ele conseguir acessar o mundo dessa criança, ele precisa primeiro passar por uma barreira para se comunicar de saúde com ela, né? Com a criança, para que faça sentido. Então, ele entra no universo da criança. E esse daqui é uma enfermeira que foi de uma série que eu gosto muito, que é o Call the Midwife, ela vai até a casa de um senhor para fazer curativo. Então, ela entra na realidade dele, fazendo uma visita domiciliar para que ele comece a entender a importância de fazer prevenção e poder cuidar das suas feridas, por exemplo, né? Então, a comunicação em saúde, ela vem para ajudar a melhorar todo o processo de saúde e doença, né, do indivíduo ou de uma comunidade. Só que muitas vezes a comunicação ela é prejudicada porque não há uma habilidade adequada nessas e não desenvolvidas, né, pelos próprios indivíduos. Então tem algumas consequências quando a gente não consegue realizar uma comunicação em saúde, que é o comprometimento e adesão dos pacientes, né, no tratamento proposto, pode levar a um diagnóstico impreciso ou mesmo equivocado, pode diminuir as chances de que sejam identificadas dificuldades psicossociais que impactam ou que se relacionam com adoecer e tratamento. Então, às vezes, a gente pensa que está dizendo algo, né, muito claro, mas a gente não está. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tem muitos desafios na comunicação em saúde. E essa charge mostra um pouquinho isso, né? Um pinguim falando o que foi, e o outro nada. Nada, né? Ele vai falando e de repente vem lá o tubarão e come o pinguim e o outro pinguim fala, seu burro, né? Você não entendeu nada do que eu disse. Então, cada realidade traz uma coisa, mesmo que você está dizendo aquilo que parece muito claro. Então, quando a Entendeu gente nada, vê... né, Nath? Hã? Não entendeu nada. Não entendeu nada, exatamente. Nada de nada. Então, tem muitas diversidades, né, adversidades que podem trazer, né, dificuldade para a comunicação em saúde entre o paciente e o próprio profissional. Então, o que é visto na literatura, foi feito uma grande busca, né, do que estava atrapalhando, eles viram que, em primeiro lugar, o envolvimento emocional, que o profissional tem dificuldade, né, em se envolver demais ou se envolver de menos, né? Porque tem uma linha tênue, né, entre você conseguir se envolver com empatia ou pegar a causa para você. Então, o envolvimento emocional é algo que pega muito em algumas áreas, principalmente em oncologia, né, que muitas vezes os próprios profissionais não são preparados ao longo da graduação, né, a lidar com os processos que mexem com a subjetividade, né, que são os sentimentos, você se colocar no lugar do outro de uma forma além do que devia, né, por exemplo. Tem a questão de diferença de status, que é a distância social, que vai impactar na comunicação. Às vezes, os profissionais de saúde têm um status econômico maior do que aquele que eles estão atendendo, e às vezes acaba esquecendo algumas questões, como, por exemplo, prescrever medicações muito caras, ou começar a dar exemplos de realidade que não compete àquela população, como, por exemplo, você dizer algo de comer que não faz parte, como, eu estava comendo aspargos e a pessoa não sabe o que é, né? Então, é complicado você querer comunicar achando que está dizendo algo simples, mas que não é. E tem a questão da diferença de conhecimento, né? Esse negócio que gera uma dependência do poder saber do outro é quando o profissional acaba se colocando num conhecimento soberano, e aí o paciente ele não consegue se inserir dentro daquele local, porque ele acha que ele nunca vai saber tanto quanto, né? Então a gente tem que ter o conhecimento, né? Claro que o paciente espera que o profissional tenha um conhecimento maior que o dele, né? Mas a gente tem que adentrar ele nesse processo e não colocar como uma barreira para que eu sei mais do que você, então você me escuta, né? E, de fato, essa comunicação unilateral, né? Porque só o profissional fala, o paciente não fala nada e vai embora sem dizer uma palavra, né? A dificuldade linguística, que tem muito dessa questão dos jargões médicos, que sem querer a gente acaba utilizando, principalmente na genética, a gente tem termos muito difíceis que sem querer escapam. Tem uma mutação em heterozigose, em homozigose, né? Então, para os pacientes isso é muito difícil saber, né? Entender o que é isso.
a falta de informação clínica, né, que tem essa dificuldade de troca de informação, que quer dizer dos profissionais. Então, por exemplo, na oncogenética, a gente precisa conversar com oncologia clínica, que talvez precise conversar com o ginecologista, né, da paciente. Então, a gente tem que ter uma comunicação entre os profissionais de forma adequada também. E quando tem essa falta de comunicação, acaba truncando todo o tratamento e o processo de cuidado do paciente. E a questão de dizer a verdade, isso me chamou muita atenção, né, na época que eu estava lendo, porque muitas vezes os profissionais ficam com medo de dizer a verdade, porque não é uma verdade agradável, né? E aí vem uma questão de omissão ou negação, e mesmo que a gente sabe que na saúde a verdade ela não é algo absoluto, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que dizer, não sabe como responder, principalmente quando a gente tem um teste genético negativo, e aí o paciente pergunta, mas de onde veio o meu câncer, né? A gente não sabe, não tem como a gente afirmar uma resposta. Então, talvez se a gente construir junto essa comunicação com o paciente, do que ele acha que pode ter sido e como que a gente consegue conversar com ele para que faça sentido para ele, que talvez tire um peso dele, né, que seja muito pesado para ele não saber de onde veio o câncer, né, talvez deixe o processo um pouco melhor. Então, isso é muito interessante. Esse slide, Natália, muito legal, porque você coloca alguns pontos aí muito importantes, né? É o limite entre a empatia e o envolvimento emocional exagerado, né, com o paciente. Eu acho que você, no momento que se envolve além da conta, você deixa de ser um profissional técnico e passa a entrar nesse sofrimento, essa transferência de sofrimento. Entender as diferenças de status, conhecimento, dos seus jargões, da linguagem. Você tem que adaptar essa comunicação em termos de acordo com o paciente que está na sua frente. E eu me lembrei aqui, enquanto você estava falando, de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo. O paciente tinha um problema abdominal. Eu perguntei para o paciente: o senhor tem comido bem? Como é que o senhor tem se alimentado? Eu falei: não tenho comido bem. Mas por que? O senhor não está com a digestão boa? Eu falei: não tenho dinheiro para comprar comida, então eu não tenho comido bem, eu tenho comido muito mal. Então, assim, é que nem a historinha do nada, nada, nada. Você está falando uma coisa, o paciente está escutando outra, né? Então, Exato. precisa tomar muito cuidado com a, com a sua suposição do que você está falando está sendo entendido, né? E aí você coloca muito bem um outro item aqui, no fazer um monólogo, né? Uhum. De acordo com as informações sendo passadas, ouvir o feedback se foi entendido aquilo realmente que você quis dizer, né? Isso é muito interessante, Natália. Todos esses itens aí são realmente muito interessantes, né? E Sim. na medicina de hoje, que é uma consulta, na maioria das vezes, fast track, né? Que Uhum. você tem que fazer X consultas em tanto tempo, exigido aí pela maioria dos processos de atendimento. Acho que não vem ao caso a gente falar sobre isso, mas é mais um fator de dificuldade, né? Então, eu acho que esses pontos são muito interessantes desse slide que você colocou. Parabéns. Eu achei interessante também esses pontos quando eu fui vendo na literatura, porque na comunicação a gente traz muito da nossa experiência, né, do nosso viver, e o paciente traz do viver dele, né? Então, assim, por isso que às vezes o nada, né, não dá para entender igual aquela charge. Então, nada, por isso que diz, né, que na relação que vai se estabelecer uma comunicação efetiva, quando a gente reconhece a fala do outro, né, de forma válida, a gente então entra numa subjetividade do cuidado em saúde. Isso é muito interessante. Só que quando a gente vai comunicar então uma má notícia, complica um pouco mais, porque é algo desconfortável. É algo que ninguém gosta de dizer e ninguém gosta de ouvir, né? Então, quando veio essa definição de uma notícia na comunicação em saúde, então ele traz como uma notícia difícil que se caracteriza como qualquer informação que vai gerar uma sensação desagradável associada ao diagnóstico ou prognóstico de enfermidade. Então, ele também foi trazendo em outros pontos que pode ser notícias inconvenientes, né, com interrupção temporária de atividade de lazer devido a um tratamento a curto prazo,
como, por exemplo, se um jogador quebra a perna, né? Ele não vai ficar com a perna quebrada para sempre, mas é um processo que ele vai ter que passar, então ele não vai poder mais jogar, então tem toda uma questão. Então é uma má notícia, né? Revelação de doenças crônicas que são controláveis, né? Às vezes a gente acha de falar para alguém, tá com diabetes, por exemplo, o paciente às vezes é dono de uma loja de doces, né? Então a gente não sabe o que isso vai acarretar para ele, né? E tem a revelação também de doenças crônicas que são consideradas catastróficas associadas à morte por conta do estigma, como, por exemplo, a questão oncológica, né? Hoje a gente já tem diminuído um pouco mais esse estigma por conta que a medicina tem avançado, né, mais, então os prognósticos estão ficando melhores, mas, assim, mesmo assim, ainda a gente tem, né, muita má notícia nesse processo, né? Então, a comunicação desse tipo de informação, ela altera, né, de forma negativa uma expectativa do paciente em relação ao seu futuro e tem que ser avaliado em função de diversos aspectos existentes. Então, quando a gente vai conversar, desculpa, a gente tem que falar um pouquinho, né, entender a condição clínica do caso, a existência de recursos de enfrentamento que esse paciente pode ter, né, o contexto de cuidado, aonde que ele está inserido, né, a fase do ciclo familiar, se está constituindo família agora, ou se ele já está mais idoso, ou se a família, os filhos estão saindo de casa, né, qual é a fase da família, se tem rede de apoio, quais são as questões econômicas, se ele tem seguro, se ele não tem, né, e os elementos de ordem subjetiva, né, que são muitas vezes as crenças, no que ele vai apoiar. Então, tem muitas questões que durante as más notícias a gente precisa considerar. Então, no aconselhamento genético, quando a gente traz a má notícia, às vezes a gente pensa que está dando uma má notícia, mas também não está. Então, a gente vai discutir um pouquinho dessa subjetividade, né? E quando a gente fala de má notícia no aconselhamento genético, é algo muito importante, porque o aconselhamento genético em si já é um processo educativo, né, em todo o seu percurso, né, que possui a comunicação como ferramenta essencial. Então, desde o primeiro momento que a gente conversa com o paciente, é numa comunicação que ele vai entender o que é o aconselhamento genético oncológico, a oncogenética, né? E todas essas informações genéticas que a gente vai dar para ele vai envolver consequências pessoais, familiares e sociais, né? Então, o que é muito importante considerar quando a gente vê na literatura e também na nossa própria experiência, que a percepção de risco, o medo de risco, ele é relativo. Talvez um gene de média penetrância para alguns pacientes há uma supervalorização de risco. E tem aqueles que com genes de alta penetrância, eles já têm uma hipovalorização, né, do risco. Então, às vezes a gente precisa conversar de forma que a comunicação fique efetiva e também tentar entender como que se dá essa percepção de risco de cada paciente. E lembrar que todo resultado vai causar algum desconforto, né? Então, tem pessoas que talvez vão ter um desconforto no resultado positivo, no negativo, ou nos resultados de variante de significado clínico desconhecido. Tem a frustração com o resultado, porque ele não vai mudar, então, assim, é um resultado que não vai deixar de ser negativo para ser positivo, né? Então, isso não muda, exceto a VUS, que entra em outra vertente, né? Pensamento sobre o seu destino, isso é inerente, que vai começar a pensar se vai ter que fazer mais exames, se vai fazer uma cirurgia, que aí entra todo o processo de tomada de decisão, que é o que o aconselhamento genético atua de forma muito eficaz quando a gente tem essa comunicação adequada com o paciente. Muitos pacientes, eles começam a pensar sobre classificação de raro, né? Então, assim, mas eu tenho uma doença rara, é algo muito raro. Então, ele acaba se achando estigmatizado também. Eu sou mutado, eu tenho uma mutação. Então, isso vai trabalhar também na questão dos aspectos subjetivos, né? A privacidade, que talvez tenham pacientes que não queiram revelar isso para os familiares, ou tem aqueles que não querem conversar sobre isso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Questão de planos reprodutivos, daqueles que se preocupam em passar, né, as variantes patogênicas para as gerações seguintes, e tem o impacto das crenças religiosas, né? Muitos pacientes, às vezes, eles não acreditam na genética e colocam muito peso na religiosidade, achando que talvez as suas crenças podem alterar o resultado do teste. Isso também foi visto na literatura, achei muito interessante.
Então, quando a gente começa já falando em má notícia de aconselhamento genético, a gente já começa pensando nos erros, né? Então, se tem tudo isso para a gente pensar, o que a gente não seria muito adequado fazer, né, para tentar deixar esse processo um pouco mais leve? Então, adiar a transmissão da notícia. Quando a gente fica negando aquilo que está acontecendo, porque é um paciente mais difícil, complexo, a gente acaba enrolando esse paciente, ou na própria consulta fica falando coisas que não fazem sentido, ou enrolando a conversa para adiar a transmissão da notícia, isso vai gerando um desconforto maior e uma ansiedade maior, né? E também não ser claro, né? O uso de jargão médico, termos complexos, que a gente já falou no outro slide, mas no aconselhamento genético é algo muito importante porque a nossa população, principalmente no Brasil, é muito heterogênea. Então, no aspecto de educação, elas não são muito iguais, né? Então, a gente tem que sentir como explicar para elas. Então, não usar esses jargões médicos, né? Chegar e ficar falando VUS, ou aqui a gente tem uma variante germinativa patogênica em heterozigose, então a gente vai poder usar inibidores da PARP. Então, assim, é complicado isso, né, para os pacientes. Então, usar de termos mais claros e leves para o paciente entender. Ou quando a gente explica demais também, na ansiedade de querer explicar tudo e mostrar tudo de uma forma positiva, às vezes a gente fala mais e o paciente já nem está mais prestando atenção, aquilo não está fazendo sentido e ele se apega a alguma palavra que ele fica apegado, então ele acha que ele vai ter um outro câncer, então ele se apegou a isso. Então ele não se apegou à palavra risco, ele se apegou que ele vai ter um outro câncer. Então a gente tem que ir com cuidado para explicar para eles, né? E também não levar em consideração os sentimentos e dar menos destaque às reações. Porque às vezes o paciente começa a chorar na nossa frente ou começa a ficar ansioso de alguma forma e a gente não leva em consideração isso, né, que é a linguagem não verbal, e acaba levando passando um monte de informações para o paciente. Então, eu trago aqui da comunicação não verbal, que é muito importante nesse processo, a gente prestar atenção na nossa própria comunicação não verbal, né? Porque às vezes a gente a gente está ansioso, então a gente começa a ficar se mexendo muito na cadeira como profissional, fica mexendo nos papéis e não consegue conversar, e também prestar atenção na comunicação não verbal do paciente. Então, um exemplo simples: começou a mexer demais o pé ou se afasta, então ele já quer dizer alguma coisa, né? Indicar um desconforto de estar ali, ou que ele não está concordando, cruzou os braços, ele já está querendo se afastar de você por conta daquela comunicação, ou se ele começar a chorar, que talvez seja um processo natural, né? Ficou triste com alguma notícia, então a gente esperar. E lembrar também que o silêncio é uma comunicação, às vezes ficar em silêncio é a melhor opção que a gente tem. Então, isso, contradição entre a nossa linguagem verbal e não verbal, né? A gente fala que o paciente fica calmo, mas a gente está nervoso, ou vice-versa. Então, assim, é muito complicado a gente está falando algo para o paciente, ele perceber no nosso não verbal que a gente não está calmo e que a gente não está inteiro ali para ele, que a gente está com pressa de sair da consulta ou por conta de N questões. E, Natália, Oi? uma coisa que eu acho que é muito importante também é olhar no olho do paciente. Exato. Essa é uma coisa que faz muita diferença, sabe? Na minha experiência, você não Uhum. conversar com o paciente olhando para a parede, olhando para a janela, olhando para o papel, ou digitando a consulta no computador. A hora que você vai falar algo importante assim, ou pelo menos a maior parte do tempo possível da Uhum. consulta, olho no olho, porque isso Isso. causa uma ligação, o olhar é uma ligação direta, né? Uhum. Como diz o poeta, né, a janela da alma. Então, você olha dentro do paciente quando você está fazendo uma comunicação olho a olho, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. O Sim. paciente sente que você está realmente falando com ele e ele também conecta em você e você sente se ele está olhando para você ou está olhando o celular ou falando olhando para o lado, não Uhum. é? E hoje com essa Exato. coisa de celular é muito comum na consulta você estar conversando com o paciente passando mensagem no celular para alguém, lendo alguma coisa, olhando para baixo. Além de ser falta de educação, né, tanto do Uhum. paciente quanto do médico, quando começa a fazer isso, não deve se fazer, né? Tira a conexão direta. Então, eu acho que eu acrescentaria, além
de todos esses pontos importantíssimos que você colocou, o contato visual. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu não sei se você vai falar também, muitas vezes o paciente está tão alterado que você não tem capacitação para superar essa dificuldade, e aí entra a sua humildade como profissional de pedir ajuda. Eu Exato. acho que esse é um ponto, eu não sei se você vai tocar nesse ponto, Uhum. mas eu acho que isso é muito importante, você ter a noção do seu limite de adiar ou não a transmissão da notícia, como você está falando aí, às vezes não é o momento, né? Então é melhor você dividir a consulta em 2, 3 vezes. Enquanto isso, na Sim. próxima consulta, você põe do seu lado alguém de apoio psicológico, por exemplo. Uhum. Eu acho que É, essas estratégias todas, né, Nath, eu acho uhum. que a gente tem que desenvolver de acordo com a necessidade da situação com aquele paciente específico. O que você acha disso? Não, concordo. Eu vou falar um pouquinho disso também. Ainda tenho mais alguns pontos, mas com certeza, a conexão com o paciente, se às vezes entra no consultório, você não consegue fazer o contato olho no olho, aí você vai direto para as informações técnicas, os encaminhamentos, e mexe no celular, quer digitar, porque às vezes é compreensível pelo fluxo, né? A gente tenta fazer o melhor. Mas muitas vezes, talvez uns 5 minutos que você se conecta ali com o paciente faz toda a diferença, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso também, né? Que faz muita diferença mostrar que você está ali presente para ele, né? E aí isso Isso vai ajuda no chamar, vínculo, né, Nath? isso vai ajudar no O, vínculo e também vai o fazer com que ele vínculo. se sinta à vontade para se sentir presente. Então, ele vai largar o celular, né? Ele vai começar a entender que você, se você está ali para ele, ele também vai estar para você, independente da notícia, É né? isso mesmo, porque o vínculo é uma das coisas mais importantes, né? Para Isso, você fazer essa ligação de ouvinte e falante, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, né? exatamente. Porque Então, tem que a ter comunicação confiança. tem duas vias, né? E essa ligação de duas vias, o vínculo é uma das coisas mais importantes, né? Se a pessoa que está ali, você não está nem, a pessoa, o paciente sente que você não está nem aí com ela do ponto de vista pessoal, é empático, está apenas cumprindo tabela, fazendo relatório Uhum. e digitando no computador a parte técnica administrativa, né? Você não Uhum. cria esse vínculo. Então, eu acho que é muito importante tudo isso que você está falando, Nath. Eu acho que essas contradições, ir direto para as informações técnicas, e também não explicar demais, né? Ficar entrando em detalhes Exato. que estão fora do interesse do paciente, né? Dispersa, né? A Sim. informação importante. E outra é que exatamente isso que a gente está dizendo, né? Tem a unidade de direcionalidade, que só um fala, né? Mas outra que me chama a atenção são essas frases de alto conteúdo emocional. Às vezes a gente está tentando ajudar o paciente para enfatizar a importância de algo e aí acaba trazendo mais conflito, né? E mais deixando mais pesada uma notícia, como por exemplo você tem uma mutação, então é questão de vida ou morte você fazer alguma atividade ou você realizar algum. Então, assim, tem frases que a gente tenta ajudar para mostrar a importância, mas talvez fica, eu encontrei na literatura que fica um pouquinho pesado para o paciente, porque coloca nele toda aquela. Que ele tem uma responsabilidade, é claro, mas naquele momento receber uma informação e mais uma responsabilidade tão alta, trabalhando de uma forma, fica complicado, complexo para ele, né? Ou fazer pausas dramáticas, né? Que muitos às vezes vai pensar, não estruturou muito bem como vai dizer, então vai falando então, e aí para. Aí vai falando aos poucos. Às vezes causam uma ansiedade no paciente. Então foi relatado por alguns pacientes isso na literatura, né, que quando o médico faz algumas pausas, eles acabam ficando ansiosos ou dar falsas esperanças, né, que isso muitos profissionais acabam fazendo na tentativa de ajudar também, mas acaba perdendo talvez a confiança, porque não é aquilo que a gente disse para o paciente que vai se realizar. Então, ter a humildade de falar, não sei, não posso te dizer dessa forma, né, e trazer outro profissional para também te ajudar nesse processo, traz uma grande riqueza para todo o aconselhamento genético, o processo de comunicação. E também não usar frases assim que a gente se coloca no lugar
como se fosse difícil também para a gente. Assim, claro que não é fácil falar sobre más notícias para o profissional, mas se você diz isso, também não é fácil para mim dizer isso, ele vai se sentir talvez com raiva. Alguns pacientes mostraram raiva porque assim, não, eu que estou com uma doença, eu que tenho uma alteração, uma mutação, e você está falando que não é fácil para você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente quer mostrar empatia, mas o paciente não aceita aquela empatia. Então, são pontos muito sensíveis para serem tocados, né? E também a postura do detentor de verdades, quando a gente se coloca muito rígido, né? Porque no aconselhamento genético a gente tem que favorecer a autonomia, por isso que a gente mostra as opções que existem, tudo aquilo que a gente sabe de uma forma calma e sem colocar como a melhor verdade ou a melhor opinião, né? Olha, o Pablo está Então, perguntando para você se você hum, vê alguma diferença de fazer tudo isso que você está dizendo para a gente, presencial hum. ou em telemedicina. O que eu vejo de diferente hoje é porque hoje as pessoas já são mais acostumadas com a telemedicina, mas talvez a primeira consulta, o que eu sinto de diferença é fazer a conexão na hora dessa questão de olho no olho e na hora de desenhar a história da família. Para mim, eu sinto um pouco de diferença, né? Mas no final, o processo ao final, ele não tem diferença. É até visto na literatura isso, que os pacientes não reclamam e que os profissionais também não. Então, assim, no final o resultado é o mesmo. Mas eu, Natália, eu sinto um pouco de diferença porque eu gosto desse contato pessoalmente, sentir todo o processo de desenhar a família e do contar da história pessoalmente. Mas aí é uma opinião E minha. para dar uma notícia? Para dar uma notícia, com certeza, assim, mas também, de novo, é minha opinião. Eu prefiro pessoalmente porque eu consigo sentir melhor a comunicação não verbal, né, do paciente, mas na literatura também já é visto que não tem problema dar por vídeo, né? Então, alguns pacientes não se sentem desconfortáveis, mas eu ainda acho que talvez tenha alguns que a gente não sabe lidar muito bem, se tem uma ansiedade muito alta, então talvez não seria o adequado, na minha opinião, mas isso sou eu que estou dizendo. Acho que talvez fazer uma análise personalizada da situação, né? Com certeza. Perfis diferentes, Uhum, eu acho que as posturas devem ser diferentes. Na exato. literatura, em geral, Pablo, o que se diz que o resultado é o mesmo, mas as pessoas não são as mesmas, né? Então, Exato. eu acho que, como envolve muita subjetividade, a gente tem que usar o nosso feeling no sentido de sentir se aquilo está sendo adequado ou não, fazer por tele ou presencial. Muitas Sim. vezes o presencial fica inviável, né? Um país como o nosso. Mas sua pergunta é muito interessante, né? A Márcia também coloca uma coisa importante aí, que não é uma pergunta, é um comentário sobre discriminação, né? Em termos de ter ou não, ser portador ou não de alguma variante patogênica. Então, esse é outro ponto também. Mas eu acho que a telemedicina é uma realidade irreversível, sabe, Pablo? Eu acho que não tem como voltar mais. Uhum. É que nem remar o barco contra a correnteza do rio. Você não vai conseguir. Você pode ficar fazendo um esforço danado, mas o que vai acontecer é que você acaba sendo levado pela correnteza. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é controlar o barco para não virar, para não bater na pedra, para fazer as curvas. Você tem que ir fazendo o que é possível, porque é irreversível. Eu acho que não existe mais a possibilidade de você parar com a telemedicina hoje. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Então, na minha opinião profissional, eu acho que a gente tem que sentir se aquilo é possível ou não, de acordo com o perfil daquele paciente, daquela família, e até da parte logística mesmo, se é possível ou não, né? Então, mas é uma coisa Exato. muito interessante. Esse é um assunto que daria Uma outra. uma outra Porque conferência da Natália para a gente. hoje Vamos lá, já Natália. tem, né? Todo o processo feito por telefone, do aconselhamento, né, genético, mas que a questão, eles sempre concluem os artigos falando que tem que ser personalizado, né? A escolha, né, de como realizar isso. Então, no aconselhamento genético pré-teste, quando a gente considera se o local é adequado, está silencioso, é um local com boa iluminação, onde o paciente se sente bem de estar, né?
se o paciente está esperando uma má notícia, se ele já veio, por onde que ele vem encaminhado, se ele é um paciente que não tem câncer, se ele é um paciente que é oncológico, vem encaminhado do oncologista, né? Então, às vezes tem essas questões. Quem mais, né, pode estar perto do paciente durante a conversa, se ele já pediu para chamar alguém, né, um acompanhante para entrar nessa conversa. E o que foi dito para o paciente, o que ele pesquisou sobre, né? O que ele viu sobre oncogenética, o que ele não sabe. Então, conversar com ele, ver o que ele traz, né, para a gente. Qual é a condição social do paciente, se ele tem, né, o plano de saúde, se ele não tem, porque como a gente vai conversar sobre o teste genético, às vezes ele está numa expectativa muito grande de realizar o teste genético, mas aí não tem cobertura, né, para realizar pela seguradora. Então, tem essa frustração, então, talvez ele não tenha condições de pagar. Então, isso pode ser uma má notícia, né? A própria notícia de que a seguradora não cobre o teste genético. Então, prestar atenção. E como ferramenta de apoio que a gente pode utilizar no pré, que é totalmente essa questão de comunicação adequada e ter o olho no olho, a comunicação não verbal, a gente pode utilizar, aqui eu trouxe um exemplo do genograma e ecomapa do Harry Potter, só porque ele está mais estruturado de N tipos de relação. Então, quem são as pessoas que estão próximas, quem são as pessoas da família com quem ela não fala. Então, a gente consegue, aos poucos, ir construindo isso com o paciente ao longo da conversa e no próprio de explicar, né, o que é o aconselhamento genético, o teste genético. Usando o exemplo da própria família, né, no heredograma, a gente já pode adicionar o genograma. Então, aqui é um exemplo de um genograma no primeiro dia que o paciente chega, né? Então, como são as relações, e aqui é depois, logo depois de ter feito o teste. Então, essa família, ela vai mudando, ela vai alterando. Então, como a gente pode deixar a notícia de que tem uma variante patogênica, né, segregando nessa família, de forma mais leve. Então, no caso aqui, a probanda, ela construiu uma relação conflituosa com o filho, porque o filho não quer fazer o teste e ela queria que ele fizesse. Então, isso vai causando alguns desconfortos. E como então que a gente trabalha com essa família, né, para conversar com ela? Então, se a gente tem o genograma, a gente consegue, de forma mais objetiva, entender a subjetividade da família, né? E no pós-teste também tem essa mesma questão, que você vai revelar o resultado do teste, então tem que ter o local adequado. O que o paciente lembra, né, do aconselhamento genético pré-teste, se ele fixou as informações importantes, né? Qual a motivação para ele ter realizado o teste, se foi para escolher uma droga, né, para a terapêutica dele, se foi realmente para ajudar os descendentes da família, qual que é o motivo, né? E qual que é o momento clínico desse paciente, né? Se o paciente está em tratamento, se o paciente já passou pelo tratamento, se ele não tem câncer, tudo isso faz a diferença na hora do contar e revelar o teste genético, né? E a fase do ciclo vital da família, se a família está começando a construir, se a mulher está na fase reprodutiva, que quer ter filhos ou não, ou se ela já está mais avançada, está no momento de construir a carreira dela, antes, né, construir a carreira, enfim. Qual que é o ciclo vital dessa família? É muito importante. E, de novo, a condição social do paciente, porque se ele conseguiu dinheiro para o teste, ele fez o teste genético, mas aí vem uma variante patogênica em TP53 que coloca como um protocolo ressonância de corpo inteiro, e aí ele não vai ter condições de realizar essa ressonância. Como que a gente articula? Será que a gente consegue auxílio de outro serviço para comunicar essa má notícia de uma forma menos pesada, né, para o paciente? Então, a equipe tem que estar muito integrada com essa família e com toda essa realidade para conseguir realizar toda essa comunicação de forma adequada. Então, eu achei interessante esse artigo, é um artigo de medicina e em ciência social, que ele fala qual que é o momento certo para você dar uma notícia, né? E ele usa o termo kairos, né? Porque a gente tem o cronos, que é o tempo do relógio, vamos resumir dessa forma, e o kairos, que é o tempo de cada um, né? É o tempo que a gente tem, que é o tempo subjetivo. Então, eu achei super interessante esse artigo, que ele fala da questão da incompatibilidade entre o tempo cronológico da prevenção que é proposto pelos guidelines, com o tempo kairológico, com o tempo de kairos que é vivenciado pelo paciente.
Porque muitas vezes a gente pede o teste genético, por exemplo, e o paciente ele demora muito para realizar aquele teste, porque ele demora para processar, ele demora para ter coragem, né, para fazer o teste genético. Ou até aqueles que têm um resultado negativo e demora para voltar para começar a fazer todo o segmento de prevenção. Então, achei interessante ele discutir sobre isso, né? E essa questão de informar sem causar danos, que pode implicar, então, em compreender o tempo do paciente. Então, se a gente compreende o tempo do paciente, talvez a gente não dê uma notícia tão enérgica para ele de uma forma negativa. Mas, às vezes, a gente tem que tentar também utilizar dos guidelines, né, de prevenção e conseguir colocar, unir o cronos do que é visto, né, como melhor na medicina, com o kairós do paciente. Então, a gente tem que elaborar isso. E é interessante que aqui nessa linha do tempo, eu copiei e colei desse artigo, que ele coloca a fala de uma mulher que, desde que ela descobriu, né, o resultado do teste genético, acho que era BRCA1, e aí até ela contar para a filha dela, né, que a filha tinha. Então, ela ficou assustada, né, quando ela ouviu o resultado do teste, e ela sabia que ela tinha 50%, que a filha dela tinha 50% de chances, né, de ter. E a filha não estava num período muito adequado, de acordo com ela, porque a filha estava estudando muito. Então ela falou assim, não, vou esperar minha filha terminar essa fase dos estudos, entrar na universidade, e depois eu conto para ela, né? Só, assim, a filha tinha 20 anos, aí depois lá com 23 e 24, né, mais ou menos, ela resolveu contar para a filha que a filha podia ter, então, ser portadora de BRCA1. Então, foi interessante que ela não contou de uma vez, ela teve o tempo dela, e todo esse tempo ela estava sendo apoiada, né, pela equipe de aconselhamento genético, para que ela entendesse um pouco mais sobre a importância de falar, porque senão ela não ia conversar com a filha nunca, porque ela estava com muito medo. Então, ela teve o tempo dela e ela conseguiu entender e demorou entre 3 a 4 anos para conseguir revelar essa situação, né, para a filha, né. E tem também como ferramenta de apoio para dar as más notícias, que é muito utilizado, que é o protocolo Spikes, né? O Spikes, ele coloca primeiro onde você tem que ter um local adequado, né, para conversar sobre os objetivos do encontro, como que a gente vai, o que a gente vai discutir, né, sobre aconselhamento genético, teste genético, quando encontra o paciente pela primeira vez. E a percepção, que é de ficar atento, né, às reações de linguagem verbal e não verbal, quais são os termos evitados a serem ditos. Muitas vezes a gente fala para o paciente, você tem um câncer, e ele não gosta desse termo câncer. Tanto é que tem paciente que fala aquela doença. Então, talvez utilizar lesão, né, fica mais leve do que falar um câncer, né, para alguns pacientes. Outros não, outros preferem que fala câncer porque ele vai entender melhor do que lesão. Então, é muito delicado e é muito especial quando a gente consegue conectar com o paciente e entender quais são os termos que para ele são melhor importantes e fáceis de entender. E aí tem a questão do convite, né, de quem recebe a comunicação para quem está comunicando, que vai permitir que a gente, né, que o comunicador ele vai entrar então em todo o universo e vai ter toda a perspectiva de futuro, o que o paciente espera, né, daquela consulta e de todo o processo de aconselhamento. E aí vem a questão do conhecimento, né, que vai iniciar para ver se o paciente está compreendendo o assunto. A gente pode utilizar material de apoio, tem que vídeo, folder, né, qualquer questão que possa ajudar, né, a ele ter uma percepção daquela informação, mas também a gente tem que entender qual que é o limite daquela informação. Muitas vezes o paciente ainda não quer ouvir sobre, vamos devagar, né? Então, se a gente começar a falar tudo no pré-teste, então, desde que pode ter uma alteração e quais são os exames que vão ser feitos se vier alteração, talvez não seja adequado. Então, falar primeiro que tem uma mutação, para depois, no pós-teste, falar dessas questões, né? Então, tem que entender até onde a gente pode ir. A questão da emoção. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, Natália. E uma vez eu vi uma aula, uma conferência muito legal num congresso que eu fui, e o palestrante comparou isso igual responder pergunta de criança. Uhum. Quando a criança pergunta, papai, de onde eu vim? Né?
Você pode Uhum. responder isso de 300 maneiras diferentes, Sim, né? Você pode explicar o processo biológico da fecundação, até você pode falar que veio da cegonha do amor do papai e da mamãe, né? Então, exato. é, essa resposta de ovinho, você precisa ter o feeling do que a criança está perguntando para você, né? Então, eu Uhum. acho que na consulta para dar uma má notícia ou de fazer o aconselhamento genético pré ou pós-teste, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender qual é o limite do ouvinte, né? Para a gente Uhum. não passar desse limite. Uma coisa que eu acho que é muito interessante também, principalmente na consulta pós-teste, quando você vai dar um resultado que existe, por exemplo, uma variante patogênica naquela família, é retomar o assunto do pré-teste. Perguntar para o paciente, de novo, você lembra que a gente falou na primeira consulta? Você se lembra de que nós falamos sobre os 50% de chance, sobre o porquê de fazer o exame, da importância de fazer a prevenção? Isso vai dando uma introdução para você retomar aquele assunto que muitas vezes foi abordado um mês e meio antes, e que o paciente pode não ter muito presente na cabeça dele. Então, a retomada do aconselhamento pré-teste no pós-teste é uma estratégia que vai puxando para a memória do paciente a oportunidade de você introduzir a informação mais importante da consulta, que é dar a presença da variante patogênica para você colocar. E não o Sim. paciente sentar na cadeira e falar assim, olha, o senhor tem tal doença, ou tem tal variante patogênica. Isso vai dando uma introdução ao assunto para você chegar no objetivo final seu, que é passar a informação de forma clara e retomar assuntos que foram abordados há algum tempo, algumas semanas atrás, pode ser uma estratégia. O que você acha Sim. disso, Natália? Com certeza, principalmente porque muitas vezes, quando elas chegam no pré-teste, elas já acabaram de receber em curto período o diagnóstico, né, do câncer. Então, ainda estão processando uma nova informação e a gente está passando, adicionando outra informação importante. Então, talvez dê o tempo dela, vamos utilizar o termo, digerir todas as informações, né? E aí, quando a gente retoma e pega aquilo, talvez faça mais sentido quando a gente consegue no pós-teste, né? Antes de dar o resultado, pegar e falar, lembra por que fez o teste, então ela vai lembrar, e talvez a gente consiga, que eu vou até falar um pouquinho depois, mostrar significados positivos, mesmo que seja uma má notícia, né? Então, que a gente sempre faz isso, né, no pós-teste, a gente ressignifica aquele resultado do teste, né? Então, é muito interessante. Por isso que compreender as emoções e lidar com toda a informação e a situação que está acontecendo na vida do paciente naquele momento é importante que esse protocolo ele utiliza. E as estratégias são aquelas que a gente pode utilizar para melhorar, ajudar a longo prazo esse paciente, né? Como a vida vai poder ser a partir de agora. Então, no pós-teste, por exemplo, se ela tem uma variante patogênica, como que será a partir de agora? Então, a gente auxilia, né? Por isso que o acompanhamento prospectivo é importante com a equipe, porque a gente vai auxiliar em todo esse processo para que ela ou ele, né, realize todos os exames, né, de prevenção, ou se ela quer fazer uma cirurgia de diminuição de risco, para que assim fique menos pesado. Tem outros protocolos também. Eu acho que essa estratégia é muito interessante, né? Você ressignificar o Uhum, resultado no sentido de que não tenha um mau resultado. isso, Vir o teste negativo ou vir teste positivo são estratégias diferentes que são abordadas em benefício do próprio paciente, se é de um lado ou se é do exato. outro, né? É muito Uhum, melhor você saber que você tem uma predisposição do que você ficar no escuro, né? Ter a exatamente. predisposição e não poder não ter o acesso a fazer o exame e não saber se você tem uma predisposição ou se Uhum, você passou isso para o seu filho. Então, a informação aí é a grande coisa, né? Ter a informação, não interessa se ela é positiva ou ela é negativa. exatamente. Você tem a informação é que vale, né? E eu acho que esse é um ressignificado muito importante em termos de passar um resultado A ou resultado B, é você Uhum, colocar dessa maneira que o importante do resultado do teste é ter a informação correta, para você uhum, tomar a conduta correta e o manejo correto do exato. paciente e da família, né, Nath?
Exatamente. E assim, só para ter conhecimento, tem esse protocolo CLASS, que ele é bem parecido com o Spike, a única coisa de diferente é que tem espaço 5, que é sintetizar os tópicos discutidos, que a gente acaba fazendo isso no recordatório do pós-teste. E tem o protocolo paciente, que é exatamente o protocolo Spikes, mas ele tem algumas questões diferente, que você tem o comprometimento e diz isso para os pacientes, em comprometer e dizer a verdade sempre, né, a situação real, e a garantia de não abandonar, que você sempre vai estar lá como suporte. Então, tem essas etapas. O que eu achei interessante é que você pode usar todos esses protocolos, né, então eles mostraram, mas as habilidades, né, nos médicos, elas vão divergir de acordo com cada etapa de protocolo, e ele mostrou que os médicos graduados há mais de 10 anos têm maior confiança em transmitir a má notícia, né? Isso é óbvio, porque a gente vai melhorando a nossa habilidade de comunicação, se a gente está aberto a isso, né? Então, a gente não precisa ficar chateado no começo, né? Eu pensava muito isso, eu nunca vou conseguir conversar direito, né? Então, a gente vai tendo essa habilidade, né, adquirida ao longo do tempo por conta das experiências que a gente vai vivendo, né? E é importante isso, porque quando a gente vê, por exemplo, nesse artigo, a visão dos pacientes sobre as variantes de significado clínico desconhecido, só para destacar rapidinho, pacientes com síndrome de Lynch, né, quando ele tem uma VUS, alguns têm alívio, esperança, enquanto isso tem outros com respostas negativas, então tristeza, tem conflito, um desapontamento, e a mesma coisa acontece para câncer de mama, né? Consegue ver respostas para o futuro, outros ainda têm um estresse muito maior. Então, tem que ser personalizado, cada paciente vai reagir de uma forma. É muito interessante a gente ver que podem ser situações muito opostas, que vão ser reveladas para a gente, mas por isso que isso depende muito da realidade de cada paciente. E quando os pacientes falam como eles querem receber a má notícia, eles vão falar que querem sim estar num local pessoal e privacidade, né, em alguns artigos. O profissional ele tem que ter facilidade de comunicar e ter o tempo, né? Então tem que ter tempo para o paciente conseguir perguntar e entender. E as preferências vão variar, né, de acordo com a bagagem pessoal, cultural e a capacidade de cada paciente assimilar. Tem paciente que você falou rápido e vai embora, ele quer ir embora, e depois de um tempo ele volta para conversar de novo. Tem paciente que vai demandar um tempo maior, então cada paciente é de um jeito, né? E tem muitos profissionais, né, que os pacientes relatam que eles sentem que os profissionais têm medo e culpa, né, de dar a má notícia, porque eles não sabem lidar com as reações que os pacientes vão trazer. Então, isso é interessante para o próprio paciente ter essa percepção. Isso aqui é só para mostrar, né, como os profissionais informam os pacientes, né? A maioria deles evitam os jargões técnicos, né? E 50% mais ou menos eles deixam claras todas as dúvidas. Só que eu achei interessante que só 30% mais ou menos eles estabelecem uma relação de confiabilidade, né, de verdade com o paciente. Porque muitas vezes é essa questão que eles discutem, que é o olho no olho, né? Que ele não consegue estar olho no olho com o paciente porque ele tem que fazer essas atividades administrativas também. Então, são pontos para se pensar. E lembrar que uma má notícia ela pode trazer um processo de luto. Muitas vezes esse processo de luto acontece na sua frente, dentro do aconselhamento genético pós-teste. O paciente ele vai passar pela fase de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação num momento muito curto, na sua frente mesmo, com o teste genético, ou não, ou ele vai demorar alguns meses para lidar com isso, né? Então, é um luto ter que aceitar uma mudança na vida dele, né? E por isso que a gente ressignifica o processo, né? Que então a gente vai trazer uma ação de novos significados para ter essa mudança de visão de mundo. Então, a gente pode estabelecer tratamentos diferentes, os descendentes podem programar suas vidas, você possui o privilégio de ter informações e auxiliar os seus familiares, não tem culpado para situações que a gente não tem controle, a gente tem resposta para os casos de câncer na sua família, a gente consegue informações para auxiliar todo o processo de prevenção. Então, não tem resposta ruim ou má, né? Ruim ou boa, a gente não tem isso. A gente tem uma resposta que vai auxiliar o paciente em todo o seu processo.
Por isso que é importante a gente ter uma equipe multiprofissional, que quem realiza muito essa questão de ressignificar o processo, a gente planta uma sementinha, mas o psicólogo muitas vezes vai lá e consegue trabalhar por conta de toda a subjetividade que o indivíduo traz, né? Então, o que eu trago para a gente refletir é que a comunicação já é o começo de um tratamento, já é um começo de como a gente vai lidar ao longo de todo o processo, porque todos esses conceitos de percepção de risco, eles só podem ser entendidos no sentido da individualidade humana. E eu trago essa frase que me traz muita atenção, que é quando a gente classifica como patológico um sintoma ou mecanismo funcional isolado, esquecemos que aquilo que os torna patológico é sua relação de inserção na totalidade indivisível de um comportamento individual. Então, aquilo se torna patológico porque tem alguém vivenciando aquilo. Então, a gente precisa entender a individualidade de cada um, por isso que é muito subjetivo tudo isso. E toda habilidade de comunicação ela pode ser aprendida. Então, Platão ele fala: tu não estás tratando de curar o doente, mas sim educá-lo. Ora, ele não quer que o transforme em médico, só quer ficar bem. Então, tem paciente que você não precisa falar demais, você só tem que explicar para ele de forma clara o que está acontecendo. Por outro lado, tem outro autor que diz que os pacientes eles querem virar médicos de seus próprios casos. Então, exigindo, sobretudo, que nos tornemos seus professores. Então, tem pacientes que querem saber mais. Então, a gente tem que sentir esse limiar, né, de como falar mais ou quando falar menos, né? E conhecer a realidade do indivíduo vai favorecer todo o processo de comunicação. Essa é uma historinha rapidinha que fala, Irving era um consultor financeiro que investia as economias da vida inteira de outras pessoas conforme as estatísticas. Quando ele consultou que tinha câncer no fígado, né, o especialista com quem se estava mostrou-lhe toda a estatística sobre a possibilidade. Isso fez sentido para ele, porque ele entendeu. E isso bastou para que Irving se recusasse a lutar pela vida. Então, ele fez a opção de não realizar o tratamento. E aí ele fala para o médico, né? Eu passei a vida fazendo previsões com base em estatística. Agora, elas me dizem que provavelmente eu vou morrer. Se eu não morro, minha vida inteira vai perder o sentido. Então ele foi para casa e morreu. Era só uma questão, né, que nesse livro traz, que às vezes é tudo tão subjetivo que talvez para esse paciente fizesse muito mais sentido não fazer o tratamento, porque senão tudo aquilo que ele viveu não ia ter sentido. Então é muito interessante a gente adentrar no universo do paciente, né? E também a gente precisa se desprender dessa concepção de super-herói, né? Então, em vez de ser um super-herói, a gente precisa ser um profissional de excelência, né? E tem um poeta alemão que ele fala: não acredite que aquele que procura confortá-lo viva sem problemas entre singelas e tranquilas palavras, que às vezes lhe fazem bem. Sua vida tem muitas dificuldades e tristezas que permanecem ocultas. Se fosse diferente, jamais conseguiria encontrar essas palavras. Então, nós somos profissionais que temos erros, né, pessoais, problemas pessoais, e por conta disso a gente consegue ter empatia. Então, em vez de sermos super-heróis, a gente é um profissional de excelência, que sempre está buscando melhorar cada vez mais, né? E desprender dessa questão de detentor da verdade, do paternalismo, né? O Nietzsche já falava: eu não quero, de uma vez por todas, saber muita coisa. A sabedoria também delimita as fronteiras do conhecimento. Trago isso porque, na verdade, é só para a gente entender que muitas vezes a gente consegue aprender com os pacientes, então tudo é uma troca, né? Lógico que o paciente espera que saibamos mais do que ele, porque somos especialistas e ele está buscando ajuda com a gente. Mas os médicos e os enfermeiros, os psicólogos, eles sempre estão aprendendo com o paciente, porque cada história te traz um ensinamento para que você possa ensiná-lo de volta, né? Então, nas notícias, como conclusão delas, elas fazem parte de todo o processo de ciclo de vida, principalmente para quem está no meio da saúde, e por isso que é importante a gente conhecer toda a questão do subjetivo, né? E é importante o uso das ferramentas, mas com certeza o tempo, a vivência, a empatia, né? O sentir de cada um vai aprimorando esse processo. Até trouxe aqui as árvores que mostram as estações mudando, porque a gente sempre está em mudança, né, em constante mudança, e as más notícias são assim, elas começam, né, como se fosse caindo as folhas, aí vem aquele tempo frio de negação que você não entende, aí você entende, né, floresce e fornece frutos depois. Então, eu penso que é como no outono as folhas vão cair para se renovar, né, com as estações seguintes, estamos todos aqui sem medos e permitindo que as nossas folhas se libertem para as próximas estações que a gente vai vivenciar. Então, comunicação é isso, de más notícias, ela faz parte
e a gente precisa cada vez mais aceitá-las e integrá-las dentro da gente, mas conseguir ressignificar para que tudo fique um pouco mais leve no aconselhamento genético. É isso. Muito obrigado, Nath. Excelente. Uma coisa que a gente vive muito nos nossos ambulatórios, tá aí a Simone assistindo, o Pablo, que vivem juntos aí os nossos ambulatórios, né? Muitas vezes a gente tem meninas aí na faixa dos 30 anos com câncer de mama. É muito comum isso hoje em dia nos ambulatórios. E às vezes você tem teste positivo, às vezes você não tem. Sinceramente, eu não sei o que é pior, se você tem um resultado que identifica a causa do que está acontecendo ou simplesmente vem um exame negativo e você não tem explicação para aquilo. E você continua tendo na sua frente uma menina de 30 anos com câncer de mama. E você tem um exame sem alterações, significa, eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, a gente tem que admitir a nossa ignorância com relação aos fatores de risco genéticos. Que tem alguma coisa acontecendo, tem, a gente só não está vendo. Então, sinceramente, eu não sei o que é pior, você encontrar um exame negativo numa família de altíssimo risco, que você está vendo ali que tem alguma coisa, né? Porque tudo indica que sim, você não encontra nada, né? Então, a relatividade, né? Fazer o ressignificado de um resultado, eu acho que é uma coisa muito importante a ser feita nessas consultas. Claro que entra a individualidade, a personalização, um monte de variáveis, não tem uma coisa certa e uma coisa errada, né? Eu falo, às vezes, tem 50 tons de cinza, né? A gente tem que entender aonde que a gente está nesse espectro, né, de ações que a gente deve tomar. Então, eu queria parabenizar você, Natália, excelente apresentação. Você fez de maneira objetiva algo que a gente pensa que é muito subjetivo, mas não é, né? Você vê que dá para colocar em escala, dá para colocar em perspectiva, dá para colocar dentro de padrões de procedimento, dos spikes, né? E muito legal. Tá? Eu queria agradecer a você a gentileza de preparar essa aula. Essa aula vai ficar gravada em português e em espanhol, graças aos nossos tradutores aí, o Nelson e a Estela, que o tempo todo traduziram você. Eu escuto espanhol sempre também no meio da apresentação e fico abismado com a rapidez de resposta que eles têm para fazer essa tradução. É uma habilidade muito legal. Muito obrigado pela gentileza de vocês de nos ajudarem aí para registrar essas apresentações em espanhol e português. E agradecer ao pessoal que nos assistiu aí, a Vanessa, o Thomas Gollop, a Simone, a Márcia, Clara Vargas, a Ana Antonieta, a Bianca, o Pablo e outras pessoas que estão aí também, que já algumas já saíram. Muito obrigado. Mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. E até o final do mês que nós vamos voltar com uma reunião de casos clínicos aí com o pessoal da América Latina. Natália, um abraço para você, ótimo fim de semana a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.